Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 24 de fevereiro de 2023, nessa sexta-feira depois das cinzas. Pedimos a Deus paz e alegria. O evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso o amigo do noivo pode estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho de hoje é muito simples, 2 versículos só, tirado de Mateus, que nos leva à dimensão do jejum. E essas frases, assim, elas são complicadas e difíceis porque nos questiona muita coisa na nossa vida. Às vezes coloca em xeque-mate muita prática nossa. Às vezes as práticas religiosas orientadas pela igreja, elas desabam diante de uma frase do Evangelho. Porque a gente nunca sabe muitas vezes como viver, como construir a nossa vida, como construir a nossa história, como construir um caminho que nos leva até Deus. Nós temos no Evangelho de hoje, tirado de Mateus, então nós temos discípulos de João que se aproximam de Jesus e perguntam: por que razão, nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? E é muito interessante que diante da pergunta, os discípulos de João dos fariseus têm a mesma prática e os discípulos de Jesus têm outra. Apesar que o jejum era assunto, mas o jejum às vezes era pedido uma vez por ano só. Às vezes tem essa coisa de 2, 3 vezes por semana, mas isso era para gente escrupulosa. A lei pedia que se fizesse jejum uma vez por ano só. Depois a gente vai aumentando, é aquilo, a gente pede uma coisa, depois a gente vai acrescentando mais, né? O mundo religioso tem muito disso, né? Pede uma coisa, depois a gente vai agregando para obrigar, até a gente estar entupido de coisas para fazer e você não sabe nem por que você está fazendo. Você não entende nem por que você está realizando isso. Então a grande pergunta é: nós e os fariseus praticamos o jejum, mas seus discípulos não. Eles não estão jejuando, pelo contrário, estão aí roubando espiga, estão aí comendo, estão aí pescando, estão aí... Como é que explica isso? E a resposta de Jesus, ela é muito interessante. Jesus disse: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então eles jejuarão. Por que essa referência? Porque no Antigo Testamento, a convivência entre Deus e a humanidade era muito ligada, ou era muito comparada a um casamento. Por isso que o centro da Bíblia praticamente seria o livro Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é um livro que, se você ler, vai ter um sentimento meio de pornografia, mas é a lua de mel de um casal. Em outras palavras, seria a lua de mel entre Deus e a humanidade. Quem escreveu o Cântico dos Cânticos estava colocando que a convivência entre nós e Deus é tão forte, tão significativa e tão verdadeira quanto a convivência de um casal na lua de mel. E por que isso? Porque um casal na lua de mel não tem mais nada na vida do que a outra pessoa. Não tem mais nada na vida do que o encontro, estar juntos. E ali envolve sentimentos fortes, envolve emoções fortes, contatos fortes, e uma mudança radical de vida. Por isso que o Cântico dos Cânticos praticamente está no meio da Bíblia, porque o eixo da Bíblia é sempre essa realidade de um matrimônio entre Deus e a humanidade. Deus que se apresenta como noivo e a humanidade como noiva,
e essa aproximação e esse sentimento forte entre nós e Deus. Essa comparação é muito comum na Bíblia e por isso que o eixo da Bíblia acaba sendo o Cântico dos Cânticos, que é o livro do amor, que é o livro do encanto, que é o livro da paixão, do amor verdadeiro de quem resolveu abandonar tudo em função da outra pessoa. E a pergunta é sempre essa: qual que é a função do jejum? A gente sempre lembra que jejum é uma prática para nos educar. A prática do jejum é: eu vou renunciar a isso porque eu quero provar para mim mesmo que eu vivo sem isso. Eu vou renunciar a essa prática, eu vou renunciar a esse modo de agir, porque eu quero provar para mim mesmo que eu vivo sem isso, que eu não sou escravo disso, que eu não sou escravo dessa comida, que eu não sou escravo desse comportamento, que eu não sou escravo desse jeito de agir. Eu, pelo contrário, eu sou, na minha liberdade, eu vou buscando cada vez mais me educar. E eu faço isso não para aparecer, mas eu faço isso para que Deus possa reconhecer que eu estou fazendo um esforço para melhorar aquilo que Ele me deu, que é a vida que eu tenho. Por mais que muitas coisas não dê certo, mas a gente vai descobrindo isso. Peter Drucker, que nasceu em 1909 e morreu em 2005, ele é um mago, um mestre da área da administração. Toda a área da administração passa por ele, né? Peter Drucker, ele dizia o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E a gente às vezes fica dependendo de que o futuro vai nascer por conta própria. Não. Acho que às vezes a gente tem que trabalhar para criá-lo. Eu moro nessa paróquia, eu estou aqui, trabalho, me dedico, sou o único padre do terceiro maior município do estado do Tocantins. E eu sempre brinco, no município tem um prefeito, tem um padre, não tem juiz, não tem delegado. Então é uma cidade que tem um padre e um prefeito, e muito mais outras coisas. Então a gente vive nisso e eu fico pensando no futuro. Bom, o futuro vai depender daquilo que a gente conseguir fazer, daquilo que a gente conseguir trabalhar. Eu trabalho para que essa igreja cresça, que a igreja católica aqui se fortaleça. A gente tem ideias, planos, a gente trabalha para isso. A gente pede a Deus que nos dê sabedoria, nos dê paz e esperança para que a vida não seja banal, pequena, e que a gente não tenha preocupações, porque ao estar com Jesus, nós estamos numa alegria, na festa, nós estamos no encontro com Deus. Então todo sentido de muita coisa perde o valor quando nós nos encontramos com Jesus. Quando nós estamos nesse mundo que é uma celebração matrimonial entre Deus e a humanidade. E por isso que Jesus diz: enquanto o noivo, que é Ele, está presente, não se pode jejuar. É claro que um dia Ele se ausenta, aí sim a gente começa a renunciar àquilo que às vezes nos escraviza, nos tira a paz, ou nos faz ser dependente de alguma coisa. Que Deus abençoe e ilumine. Um abraço. Até mais.